Queridos, a graça e a paz esteja sobre todo aquele que confessou o bendito nome de Jesus. Vamos ao livro do Êxodo, continuar nessa peregrinação por este livro. E eu não consigo dizer aqui quais são os grandes momentos, porque esse livro ele é repleto de grandes momentos. Mas esse aqui é emblemático, é a abertura do mar. Nós vamos ao capítulo 14, hoje dos versículos 15 até o 31. Êxodo 14, dos versículos 15 ao 31. Eu farei a leitura, a igreja assentada mesmo, com toda atenção, lendo e acompanhando e orando e raciocinando para tudo que está acontecendo aqui. E logo após oraremos mais uma vez. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, o anjo do Senhor, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou em sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E, voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Vamos orar, queridos. Pai Santo, tem misericórdia. Tem misericórdia, porque não há como não sermos impactados com isto aqui, Deus. Não podemos ler, Pai, em nome de Jesus, nós não podemos ler isso aqui como coisa de só menos, como se isso aqui fosse algo corriqueiro, como se a cada esquina presenciássemos sinais e prodígios assim. Deus, a Tua palavra é poder para a salvação daquele que crê. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, porque de teologia ninguém é salvo. Por ela não há como.
mas somos levados a conhecer ao Senhor, ao Teu Filho, ao Teu Espírito, por meio dessa teologia, uma teologia saudável, uma teologia bíblica. Então, Pai, preserva a mim, para que não saia da minha boca aqui coisa que não deva. Abre os ouvidos desse povo, Deus, e mostra esse milagre, como o Senhor fez. E no último versículo lido, o Senhor disse que aquele povo creu no Senhor, creu no Teu mediador, e foram peregrinando livres do inferno do Egito. Tem compaixão, Deus, porque é no nome de Cristo, o verdadeiro mediador, é que nós oramos. Amém. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, na terra grande eu sou. A gente cantou isso aqui, queridos, Salmo 46. E nós, no último sermão, finalizamos o texto com Moisés chamando o povo a isso. Nós lemos no versículo 13, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. E essa palavra de Moisés foi exatamente após a murmuração do povo, o desespero. Moisés, para que você trouxe a gente para cá? Nós vamos morrer. Não era melhor ter ficado no Egito? A vida lá era muito melhor do que isso aqui que a gente está vivendo. E Moisés manda aquele povo olhar para Deus. Queridos, eu fazendo esse sermão e meditando, a Mirka até me chama de louco às vezes lá, ficando conversando sozinho. E, ao mesmo tempo, o coração quente de ver que o mesmo Deus que aplicou essa salvação lá no Egito, aplica ela hoje, libertando a cada um aquele que é eleito do Senhor do Egito do pecado e levando rumo à nossa casa. Ao mesmo tempo, com esse ardor, com essa esperança, me vem uma tristeza, olhando para mim mesmo, olhando para a igreja do Senhor, aqui na Pampulha, outras igrejas. Por que a igreja anda tão desanimada e fraca, queridos? Porque nós perdemos a noção do que é salvação. Perdemos a noção da queda, o que nos aconteceu, perdemos a noção da ira do Senhor sobre o pecado, perdemos a noção do inferno, da glória eterna. As nossas mentes estão ligadas nessa terra, ocupadas com os nossos empregos, ocupadas com as redes sociais, ocupadas com as fofocas dos influencers, com os entretenimentos vários, que não há mais tempo para sonhar com o porvir. Precisamos vencer agora. Eu até vou na igreja, vou lá, canto, né? Participo de um ritual e tudo, mas a nossa mente já está amanhã. Quem trabalha já está preocupado com o trabalho, quem estuda já está preocupado com o estudo, a dona de casa com o que ela tem que fazer. Eu tenho batido no martelo disso aqui. A gente perdeu a noção do dia do Senhor. Hoje de manhã, abrindo a reunião de oração, nós falamos assim, Pai, nós estamos montando o tabernáculo aqui. Os tabernáculos de carne estão aqui para cultuá-lo, e hoje à noite nós vamos levantar esse tabernáculo e continuar caminhando. A gente perdeu a pueridade, nem sei se existe essa palavra, de pueril, a coisa infantil, de ter esperança, de ter um coração de criança, como Cristo diz. Se não forem como essas crianças, não herdareis o reino de Deus. Essa dependência, essa simplicidade. Em nossa mente, amados, querendo ou não, o nosso valor está tanto no que possuímos daquilo que o próprio Cristo afirmou que será corroído pela traça e pela ferrugem. Irmãos, nunca na história houve tanta abundância de recursos, tanto dinheiro. Eu trouxe aqui, houve uma grande redução da extrema pobreza no mundo. E, ao mesmo tempo, uma melhora nessas condições demográficas na população mundial. Eu trouxe dados aqui de 1820, um pouco antes da Revolução Industrial, até 2015. É um site que é mantido pela Universidade de Oxford, ele chama Our World in Data.
E esses dados estão disponíveis na internet. O gráfico lá mostra que a população mundial, presta atenção, em 1820, era de 1 bilhão e 80 milhões de habitantes. E desses 1 bilhão e 80 milhões, 1 bilhão e 20 milhões estavam vivendo na extrema pobreza. Aí eu estava até vendo hoje, né, o que é essa classificação de extrema pobreza? Qual que é o dado objetivo? Hoje, se classifica uma pessoa em extrema pobreza, é aquela que não consegue um sustento de acima de R$ 168, se eu não me engano. É esse o valor. A Mirka está confirmando, eu tinha comentado com ela. R$ 168. 94% da população estava em extrema pobreza em 1820. 60 milhões viviam acima dessa linha, representando aí 6% de todo mundo naquela época. Em 1970, a população mundial passou para 3 bilhões 690 milhões de habitantes, quer dizer, mais que dobrou, né? 20, 80, 150 anos, mais que dobrou. E destes 3 bilhões 690 milhões, 2 bilhões e 200 milhões estavam na extrema pobreza. Uma redução de 94% para 60%. 60% da população mundial na extrema pobreza. 1,47 bilhão, 1 bilhão 470 milhões de pessoas, acima agora da linha da extrema pobreza, 40%. E a partir de 1970, a população ela explodiu. É impressionante esse fenômeno, como que as coisas estão aceleradas, caminhando para o fim. Houve uma explosão demográfica e, ao mesmo tempo, uma acentuada queda na pobreza mundial. Em 2015, a população mundial chegou a 7 bilhões 350 milhões, já passou dos 8. A gente viu aí ano passado, se eu não me engano. E desses 6 bilhões e 600 milhões estão acima da linha da extrema pobreza, representando 90% da população. Houve uma inversão do gráfico, né? 94% em 1820 estava abaixo da linha de pobreza, agora 10% se encontra abaixo dessa linha da pobreza. Isso é um fato extraordinário, queridos. Deus ele vem gotejando o conhecimento em todos os corações, sejam crentes, incrédulos, a tecnologia avançando, a medicina indo adiante, livrando os homens. Eis o motivo dessa explosão, morre menos gente. E fazendo os nossos cultos essa semana, nós lemos o livro de Daniel, e Daniel fala de um momento assim no capítulo 12, onde haveria um momento precedendo a volta de Cristo, onde o conhecimento se multiplicaria. Haverá uma onda incontrolável do conhecer, da cultura. A gente vê hoje o ChatGPT. Essa semana eu estava batendo um papo com ele lá, é impressionante. É uma conversa que eu estava tendo com um computador. E diante desses acontecimentos, nós estamos perdendo o encanto e o assombro pelas obras de Deus, porque isso é obra de Deus. São os feitos de Deus nesse mundo. A cirurgia, a prótese, o avião, o microscópio, a vacina. É Deus entregando à humanidade aquilo que ela precisa, e nós estamos subindo ainda mais alto no nosso pináculo de orgulho, achando que isso é feito nosso. Perdemos o encanto e o assombro com a obra de Deus. O próprio Deus tem dado essas condições aos homens em mudar as suas vidas, e nós, mediante essas condições, estamos blasfemando a Deus, julgamos que ser salvos ou não no dia do juízo agora é uma questão de menor valor, pois, quem sabe, nem por vir vai ter. E olha que agora, saindo de uma perspectiva geral da humanidade, eu volto para a igreja, para o meu coração. Quantos aqui não pensam que Deus, no fim, vai até dar um jeitinho? Todo mundo vai para o céu, Deus é amor. Deus é misericórdia. Temos o poder de Satanás a nós, de escolher céu ou inferno. A opção está em nossas mãos.
defende essa ordem em que nós vivemos. O espírito dessa época defende a maioria das igrejas hoje, que esse poder está na mão dos homens, de se voltar a não a Jesus Cristo, a Deus. Meus queridos, quando as Escrituras elas são encaradas de forma honesta, verdadeira, deixando que elas mesmas nos instruam, fatalmente constataremos que a massa de informação que circula hoje sobre o Evangelho, sobre a pessoa de Cristo, é simplesmente falsa. É fake news. Quando atentamos, irmãos, para a gravidade da Bíblia, e especialmente o que nós temos feito aqui com o livro do Êxodo, que é a história da salvação do povo eleito de Deus, é a história de cada um aqui que creu. É a história. Nós podemos, inclusive, chegar com essa análise fria, deixando a Bíblia falar, nós podemos chegar à conclusão de que nem salvo nós somos. Pois nós estamos crendo em algo completamente distinto do que Deus está narrando aqui, sobre o que é a salvação daquele povo que Ele amou e que Ele está resgatando durante a história. Irmãos, quando nós tomamos a noção do milagre que é a salvação de uma alma e do que Deus teve que fazer, e essa igreja, graças a Deus eu sou testemunha aqui, os seus pastores, os seus presbíteros, a sua liderança tem se esforçado, a despeito da nossa fragilidade, a tentar demonstrar isso. Nós eliminamos todo o material humano deste processo da salvação, pois fica claro que a força do homem nada faz, sozinho está perdido. Caro ouvinte, preste atenção, por favor. Os fatos que estão sendo narrados aqui, desde o primeiro capítulo até agora, capítulo 14, são uma sombra, são uma figura, é um símbolo, é uma metáfora daquilo que Deus faz por todo aquele que Ele trouxe novamente à vida. Mortos em delitos e pecados, sofrendo, doentes, em um mundo que jaz no diabo, que é o nosso Egito. E pior, queridos, muitas vezes, amando isso. Doente? Esse pastor é doido, eu não sou doente, não. Tenho uma vida boa, tenho um trabalho bom, minha família tem paz. Eu acredito até em Deus. Eu mandei uma mensagem no grupo da igreja essa semana falando sobre... Existem pessoas que creem. Eu creio em Jesus, creio em Deus, e é o único Deus vivo e verdadeiro, e estão indo para o inferno. Porque até os demônios creem, tremem. Queridos, é tomar posse e, de uma forma mística, se unir ao Filho de Deus e abraçar isso que está sendo dito aqui para nós. Muitas vezes estamos vivendo uma vida até aparentemente santa, mas afrontando a santidade divina e violando a aliança que Ele fez. Esse Deus que nos amou, que nos deu a vida, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Meramente por quê? Porque a gente não está dando atenção no que a gente está lendo. E eu quase caí nisso. Eu conversei isso com o reverendo Giovan, com o reverendo Vitor. Quase que eu caí nisso. Vocês vão entender daqui a pouco. Por favor, olhos, vejam. Por favor, ouvidos, ouçam. Por favor, corações, creiam. Creiam nisso aqui. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Ele fez. Ele começou a bendita obra. Ele é quem efetua em nós o querer e o realizar de acordo com a boa vontade dEle. Porque de boa vontade nós não temos nada. Nós vimos aqui no versículo 12. Não é isso que te dissemos, Moisés, no Egito? Deixa-nos para servir os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. É isso que a gente fala quando vem o aperto, quando vem a aflição, quando vem a prova. E Deus continua insistindo nesse povo. Esse povo que é a gente. Que é a gente. Estamos bebendo águas de cisternas rotas.
é os Brunet da vida aí nas mídias sociais, é os David Leonardo, é as Joyce Meyer, esse povo que não agrega nada, palha. Não estou julgando salvação de ninguém aqui, não sei se vou encontrar com eles no céu, não sei. Eu só sei que o que Paulo narra em 1 Coríntios capítulo 3, que no dia do Senhor, isso vai ser botado à prova pelo fogo devorador de Deus. E palha, feno, madeira, vai ser tudo queimado. É tudo palha. Se tiver Cristo ali como base, eles entram, como que pelo fogo. É a única coisa que segura. Mais nada. Mais nada. E esse texto aqui que nós lemos e que vamos debruçar, não diz respeito, esse aqui é o risco, quase eu caí nisso aqui. Esse texto não diz respeito sobre os mares vermelhos da nossa vida. Oh, meu irmão, é o seu trabalho, é o seu mar vermelho, mas tenha coragem, seja igual a Moisés, aquelas pregações moralistas, né? Siga o exemplo de Moisés, e Deus ungiu, seja ungido do Senhor e avance. Na escola, os medos, a depressão. Não, queridos. Esse texto não diz respeito de como Moisés foi corajoso e nós podemos ser como Moisés, não é isso. Mais uma vez, são pregações moralistas que a gente vai escutando e essa cultura que nos cerca, o espírito da época e que invadiu as igrejas. Essa passagem trata de salvação, irmãos. É simples assim. Ah, pastor, mas não. Isso tinha que brilhar nos nossos olhos. Salvação. É só isso. A obra de Deus para tirar o povo dele do pecado. É o que fala. Esta passagem trata de salvação. Salvação e como nos é impossível nos salvarmos. E hoje nós temos como tema dessa pregação, né? Deus é o autor da salvação. Ah, pastor, não! Por quê? Porque isso se tornou comum entre nós. A gente está querendo novidade, a gente está querendo parede preta na igreja, fumaça. Salvação. E o texto fala de salvação, meu irmão. E dos versículos 15 a 20, nós vemos aqui, ao homem é impossível se salvar. Vocês lembram da história do jovem rico? O jovem rico chega para Jesus, Senhor, como que eu faço para merecer o reino? Ou para herdar o reino? Faz isso, faz aquilo outro. Jesus Cristo armando um arapuca ali para ele, né? Faz aquilo lá, aquilo acolá, papapá, e deixa o pecado da cobiça de fora. Ah, eu tenho feito isso tudo? E agora? Então vai, vende tudo que tens e me segue. E ali não está falando de teologia, de você dar tudo para a igreja, vende seus bens, seus carros, põe aqui no gás. Não, irmãos. Eu pergunto, qual que é a sua riqueza? Muitas vezes pode nem ser dinheiro. Pode ser um marido, um filho, uma mulher, o emprego, a inteligência, a academia, os diplomas. Qual é a sua riqueza que você vai se entristecer e falar, eu vou ter que abrir mão disso? Foi o que aconteceu com o jovem, o dele era propriedades. E aí Pedro fica louco. Senhor, quem pode se salvar então? E Jesus é enfático. Ao homem não é possível, Pedro. É simples assim. Mas a Deus tudo é possível. E é o que nós estamos vendo aqui, versículos de 15 a 20, ao homem é impossível se salvar. Vamos ler a uma voz, Êxodo 14, de 15 a 20, em alto e bom som. Disse...
Irmãos, é interessante que, quando a gente prepara um sermão, existem muitos recursos que nos facilitam fazer uma exegese do texto. Já está tudo mastigadinho e tudo, e a gente vai ali recorrer. E muitas vezes a gente vê que o texto traduzido ele não está com aquela força adequada ao que ele está querendo dizer. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Moisés, 2 versículos antes, tenta acalmar o povo. Aquietai-vos. A gente acha, que Moisés está, aquietai-vos, sabei que o Senhor vai fazer um milagre. Não, irmãos. O verbo aqui é tsaak, é gritar, é implorar. Deus fala: Moisés, por que você está gritando? Para que você está implorando? Para que você está descabelando, como diria a juventude hoje, né? Eu não falei que é para vocês marchar e ir embora? Relembrando aqui, irmãos, aproximadamente 3 milhões de pessoas. Você já não tinha megafone lá para Moisés ficar gritando no meio do povo e controlando aquela montoeira de gente, de bicho, de gado, de material, eles carregando tudo. Atrás o exército, de um lado o monte, do outro Migdol, à frente o mar. Vocês estão vendo? Ao homem é impossível, era impossível para eles. Não é à toa que a gente viu o versículo 12, Moisés. Agora acabou. Esse é o parecer. Quando alguém que é tocado pelo Espírito Santo está sendo preparado por ele para a sua conversão, ele vê o inferno abrindo debaixo dos pés dele assim: meu Deus. É isso, é o espanto, é a impossibilidade deles fazerem alguma coisa. Ia ser uma carnificina. Um exército contra meninos, mulheres, bicho. Ia matar ali não sei quantos, levar o resto para a escravidão novamente, para a produção de tijolos. E Moisés aqui, ele grita, ele implora ao Senhor. E o Senhor vira para ele no versículo 16: levanta a tua vara. Quando fala em vara, em cânon, né, é interessante. Nesses momentos, queridos, é a palavra do Senhor, é a obediência. Levanta a tua vara, Moisés. Estende a mão sobre o mar e divide-o. Levanta, ó tu que dorme. Reverendo Giovanni tem pregado no livro de Josué, e foi uma pregação no primeiro capítulo que me deu tanto impacto, porque eu nunca tinha percebido aquela tônica que ele usou. Josué, está tudo aí, ó. Ser forte e corajoso e só toma. Vocês não têm que fazer mais nada. Só tomar. E para o povo de Deus hoje é isso. A salvação está aí. Estende a mão, marcha, só anda. Para muitas vezes de orar por aquilo que você sabe que você já orou e que está disponível. Está na sua frente. E a gente vê, queridos, versículo 17 diz assim: eis que endurecerei o coração dos egípcios. Nós já tratamos aqui sobre endurecimento de coração, e isso aqui me surpreendeu. O verbo utilizado aqui é emrazek. Ele está na voz ativa do intensivo do hebraico. Alguns teólogos tentam amenizar, não, porque Faraó que endureceu o coração dele, e alguns textos dizem realmente isso, mas Deus não endurece o coração de ninguém. Tal. Aqui é para não deixar dúvida, o tempo ativo intensivo é pior do que a gente imagina. Deus colocou um endurecimento tal no coração, não foi só de Faraó, que não, foram dos egípcios. Eles estavam com ódio contra o povo de Deus, com gana, porque Deus colocou isso lá. E Deus estava usando o próprio povo dele de isca. Deus falava: Faraó vai ficar confuso, porque vai ver o povo rodando e voltando e subindo, e vai entender que o povo está perdido no deserto. E eu vou endurecer o coração dele, e aquele cumpre isso. Eu tenho falado repetidamente lá em casa: você recebeu uma bênção, uma graça, algo que te dá prazer, que te dá alegria, glória a Deus. Você recebeu o mal, a traição, a punhalada nas costas, glória a Deus. Deus envia as aflições, as lutas, tudo vem das mãos dele, tem um propósito, irmãos. E como é difícil a gente perceber isso, porque geralmente nós vamos botar para fora, numa situação assim, aquilo que a gente tem dentro do coração ainda. Geralmente é murmuração, reclamação, vai tentar resolver o trem do jeito que a gente acha que tem que resolver e não vai escutar Deus. E Deus repetidamente vai voltando aquilo ali, porque você é um filho que Ele ama e Ele vai te disciplinar.
E ele vai botar para fora aquilo que você tem no seu coração e você vai continuar até o dia que você aprender. E no dia que chegar a tormenta na sua vida, Deus soltar um capeta dentro de sua casa, você fala, opa, o que Deus quer com isso? Aí eu vou tratar da forma com que Deus quer que eu trate. E Deus enviou os demônios do Egito em cima do povo dele. Era Deus controlando toda a situação aqui. E ele continua. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Deus tem vasos de ira, vasos de desonra, da mesma forma que ele tem vasos de honra. Vamos a Romanos 9, queridos? Irmãos, como que a nossa teologia hoje, ela foge de internet, não fica ouvindo pregação de internet, não, porque é um desserviço. Porque isso aqui ofende. A Bíblia ela é ofensiva a nós. Olha o que Romanos 9, Paulo ensina, nos versículos 17 a 24, eu farei a leitura, os irmãos só ouçam. Romanos 9, de 17 a 24, diz assim, porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Deus deu o mundo para Faraó. Para quê? Para mostrar em Faraó o nome do Senhor. Logo, Paulo falando, tem ele, Deus, misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa Deus ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? No caso de Faraó, aqui foram 10 pragas. Deus mandando e avisando, e avisando, e avisando, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Deus preparou tudo que ocorre nesse mundo, inclusive aqueles egípcios indo atrás do Faraó. E neste momento, queridos, o anjo do Senhor, o anjo de Deus aqui, Malach, Hai Elohim, que geralmente também fica Malach Yahvé, e Calvino, atrevidamente, ele diz, esse aqui é Cristo conduzindo aquele povo. Esse anjo sai da frente, que tinha o mar, tá, o problema é resolvido, tá aí, pode ir embora. O mar na frente, e vai para trás. Agora eu vou resolver o problema que está atrás. Cristo fazendo tudo. Calvino registra assim, irmãos, ele, que até agora foi chamado de Jeová, agora é designado por Moisés o anjo, não apenas porque os anjos que representam Deus frequentemente emprestam o seu nome a Deus, mas porque esse líder do povo é aqui o Filho unigênito de Deus, que depois se manifestou na carne, como demonstrei sobre a autoridade de Paulo em 1 Coríntios 10, 4, comentário de Calvino isso aqui. Pode-se observar também que se diz que ele se move aqui e ali, pois mostrou algum sinal de seu poder e assistência. Mais claramente também, parece que a glória de Deus, embora ilumine os fiéis, ofusca os incrédulos, por outro lado, com trevas. Queridos, eu queria tocar nisso aqui. Diz que a nuvem, o anjo, era luz para o povo. A face misericordiosa de Deus estar libertando aquele povo. Mas, em compensação, aquele mesmo Deus era o que para os ímpios? Escuridade. É a 9ª praga, nós lemos isso aqui. O único lugar que havia luz na terra do Egito era a terra dos filhos da aliança. Só ali tinha luz. O resto era escuridade. E Deus assim vai conduzindo o seu povo e protegendo o seu povo. O anjo do Senhor. Escuridade para aqueles
e esclarecia a noite para estes, os filhos de Deus. Matthew Henry registra assim, queridos, abro aspas, a palavra e a providência de Deus têm um lado negro e sombrio em relação aos ímpios, mas um lado positivo e agradável em relação àqueles que são realmente israelitas. Ele faz até uma citação indireta aqui de Paulo, falando aos Gálatas, né? Todo Israel de Deus não é o de sangue, é o da fé de Abraão. Então, se você creu, você está sendo comentado aqui por Matthew Henry. É o Israel de Deus. Aquilo que é um cheiro de vida para a vida para alguns, é um cheiro de morte para a morte para outros. Esta não foi a primeira vez que aquele que no início dividiu a luz em trevas, ele lembra aqui de Gênesis 1:4, e ainda forma ambos, Isaías 45:7, o profeta chega a falar assim, para Deus não tem luz e trevas não, irmãos, é uma coisa só. Você acha que ele precisa disso aqui para enxergar, como a gente? Deu uns piques de luz aqui, eu fiquei preocupado, né? Ó, acabar a energia. E ligava um celular aqui e tal, e pregava. Mas para Deus não, queridos. Luz e trevas é igual. Ele está sobre isso. Havia, ao mesmo tempo, atribuído as trevas aos egípcios e a luz aos israelitas. Isto é uma amostra da distinção sem fim que será feita entre a herança dos santos na luz e aquela escuridão total que para sempre será a porção dos hipócritas. Deus separará entre o precioso e o vil. É isso aqui. E na continuidade desse texto, queridos, versículos 21 a 25, nós vemos que a nossa única opção, existe uma saída. O mar estava lá. O exército de Faraó atrás. Montanha de um lado, cercado do outro, e agora? Nossa única opção é crer. Vamos ler? De 21 a 25? Então, até aqui, irmãos, nossa única opção é crer. Essa palavra acreditar, crer, ela tem um sentido muito abstrato na nossa língua portuguesa, na mentalidade ocidental. E não era assim nos tempos ali de Cristo, quando se exigia que se cresce no Filho de Deus. Quando a gente fala em acreditar, parece que é meramente um assentimento intelectual. Eu creio. Eu creio que a camisa que a minha esposa está usando, a blusa dela é preta. Eu creio. Eu creio, eu acredito. Me falaram alguma coisa, eu acredito. É fulano de tal, eu confio nele, eu acredito. Mas no grego, a língua usada na época de Cristo, o verbo pisteuo, é o verbo crer, pisteuo, ele exige uma preposição. É preciso dessa preposição para fazer sentido na língua grega. E a preposição eis. Eis pisteuo. E o eis é uma preposição que indica um movimento para dentro. O eis, essa preposição, quando um grego daquela época era exortado a crer em Jesus, ele sabia das implicações se ele dissesse sim. Ele sabia que não era meramente, beleza, eu creio. Não é isso não, irmãos. Não é levantar e fazer a oração da fé, Senhor, eu te recebo, eu deixo você entrar no meu coração. Não é isso não, irmãos. É algo que, junto com o assentimento intelectual, gera um movimento. O crer demanda ação nas Escrituras. No contexto em que ele foi escrito, é necessário andar. Você creu?
Tiago fala, né? Cadê a obra? Parece que ele até já prevendo isso, né? Você tem fé? Você crê? Mas cadê suas obras? É exatamente isso. Onde que está o fruto disso aí? O que nasceu dessa palavra que você diz que acredita? Desse Jesus que você defende? E aqui nós vemos, neste momento decisivo, o Espírito, o vento. O Espírito Santo é chamado de vento por diversas vezes na Escritura. O ruá é de nos dito que soprou um vento oriental e abriu o leito do mar em seco. Queridos, a gente vê às vezes alguns teólogos liberais, né? Não, porque Moisés levou um povo para uma região que ele sabia que em determinado horário a maré baixava, a areia secava. Queridos, isso é diabólico. Isso é demoníaco, porque é um milagre que está acontecendo aqui. O vento sopra. O vento sopra. E aquele povo entra no meio, em terra seca. E eu não posso afirmar, porque o texto não me diz isso, mas conhecendo o meu Deus, devia de ser a região mais profunda do Mar Vermelho, para mostrar exatamente que era Deus que estava fazendo aqui, porque diz que as águas se tornaram em muros, a gente lê isso aqui no versículo 22, foram qual muro à direita e à esquerda daqueles 3 milhões de pessoas caminhando ali no meio. É algo sobrenatural, não existe explicação científica para dizer que aconteceu isso ou aquilo. O vento soprou. E aí nós vemos, esse povo se coloca em marcha, e, ao mesmo tempo, Deus vai tratar com os ímpios. Eu imagino a trindade em conselho, né? O povo acreditou. Vamos lá. Eles tomaram atitude. É igual os nossos meninos, nossos bebês. O menino está engatinhando ali, é ele que está engatinhando. E a gente fica doido. É quando Deus dá o coração novo para a gente, um bebezinho espiritual. E a gente começa a realizar as obras de Deus. E aquele povo se põe em marcha. E aí Deus vai lá cuidar dos egípcios. O mesmo Deus que abriu o mar, viu a obediência do seu povo, eles agiram, obedeceram a Deus, creram na voz dele e agiram. Entraram pelo caminho que ele abriu, não quiseram desviar, não quiseram desistir, não escolheram outra maneira, não quiseram negociar com Faraó. Foram na única opção que eles tinham, que Deus deu. Deus foi lá e confundiu, e impediu, e atazanou a vida daqueles egípcios. Eu imagino que o texto diz assim, no versículo 24, Deus alvorotou o acampamento dos egípcios. É uma loucura que entra na cabeça dos homens, que o Espírito Santo produz. Isso aconteceu durante a história dos reis, quando Israel não tinha a menor chance de conquistar uma batalha. Aí Deus falava, o narrador da história diz assim, e Deus colocou uma confusão no coração dos amalequitas, dos filisteus, de quem fosse. E aqui Deus faz isso com os egípcios, alvorotou o coração, emperrou-lhes as rodas dos carros. Queridos, quando nós obedecemos ao Senhor, diante de uma situação, e agora, tentando não levar a pregação para aquele lado moralista que eu condenei, né? Mas quando você, de coração, fala, Senhor, está acontecendo isso, eu vou te obedecer. E vai. Você começa a ver esses milagres, as coisas começando a encaixar. Não estou prometendo aqui que o que você tem na sua mente vai acontecer exatamente. Eu não quero ser leviano nesse ponto. Porque, Ricardo, eu fiz, mas não quero levar esse ponto. Mas a palavra que eu estou falando para vocês aqui mostra que a maneira correta de se viver é em obediência ao Senhor, a despeito do resultado que vai ter. A gente não vive por circunstância, a gente vive pela fé. E assim a gente vai caminhando, e esse povo fez. E Deus impediu os egípcios, atrapalhou a vida dos egípcios. Deus impediu o ataque do mundo, do diabo, das potestades, do império em cima do povo dele. E o povo indo. Eu imagino o povo morrendo de medo, e eles caminhando. Isso é a salvação, irmãos. O que esse povo está fazendo aqui? Para essas pregações de hoje, colocarem o poder de uma conversão na mão do pecador? O que esse povo aqui está fazendo? As pragas vieram, como Moisés disse, o cordeiro foi morto e o anjo da morte passou por cima, como foi anunciado. O mar se abre, mar nem
Moisés estava ajoelhando e clamando, vai Moisés. E hoje a gente tem dado ouvidos, muitas igrejas reformadas, pregando um evangelho estranho e colocando um poder que nós não temos nas nossas mãos. E eis aí aquele desânimo lá do início que eu falei. Uma igreja cansada, uma igreja pesada, que está vendo que não funciona. Não é desse jeito que o mundo diz que o evangelho é. É isso aqui. É Deus abrindo um mar para salvar almas. E hoje Deus faz a mesma coisa para a salvação dos seus eleitos. E por último, querido, versículos 26 a 31. Nós vimos aqui, o homem é impossível se salvar, existe uma única opção que é crer, e aquele que crer será salvo. É fato. É uma sequência. Fé, salvação. Vou invocar aqui até o arrependimento. Arrependimento, fé, salvação. Vamos ler dos versículos 26 a 31 a uma voz? Disse... irmãos, assim o Senhor livrou Israel. O Senhor livrou Israel. Aquele que crer será salvo. Nós vemos aqui, queridos, nós já vimos o Pai falando a Moisés, o anjo do Senhor Jesus Cristo defendendo o seu povo, confundindo os egípcios, o Espírito abrindo o mar como um vento oriental que soprou ali e dominou as águas quais muros. Jesus Cristo, o Espírito Santo, tudo no Antigo Testamento. Muitas vezes falam, não, mas é depois, né? Joga até para depois do Pentecoste, né? Não, queridos, é desde o Gênesis. O Espírito do Senhor pairava. O Verbo foi proclamado, haja luz, e houve luz, o Verbo do Senhor. A bendita Trindade fazendo a sua obra, salvando os que creram. Salvando os que creram. Mais uma vez, Deus ordena a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavalarianos. Mais uma vez. Irmãos, existem meios. Hoje, o reverendo Samuel deu a EBD de manhã falando sobre os meios de graça para a santificação. Parece que a gente nem combinou. Esse processo da caminhada, essa peregrinação por essa vida nossa, esse deserto, é o processo de santificação. E aqui Deus ordena meios para nós, como Deus ordenou meios a Moisés, para que tudo acontecesse à vista dele, desde as pragas até agora. Moisés, faça isso, faça aquilo, diga isso, não faça assim, faça assado. E Deus hoje tem para nós. Meus filhos, leiam a palavra, tirem um tempo todo dia a sós com o seu Senhor, leia a Bíblia, orem, fecha a tua porta em secreto no teu quarto e ore ao Pai que vem em secreto. Comunguem, honrem o santo dia do Senhor, o domingo, deixando de lado as suas obras, as suas palavras vãs, os seus trabalhos, e confie no sustento do Senhor. Meios. E a gente está reclamando, as coisas não acontecem na minha vida, porque eu estou em depressão, porque é isso aqui, isso aqui. A gente tem os meios e não usamos. Isso é terrível, irmãos. E a gente quer que as coisas aconteçam. Meios, Moisés estende a mão. Meu irmão, leia a Escritura, ore, exercícios espirituais.
Eu não sei quantos aqui eu saí, tem comentado, né, desses infernos de rede social aqui, mas quantos não bota a fotinha lá todo dia na academia, né? Está lá, batendo foto, fazendo exercício, nem sei se vai só para bater foto, se está fazendo exercício mesmo, né? Mas uma preocupação com o corpo, né? com o soma, com a carne. E não é pecado não, irmãos. Se exercitem, cuidem da saúde, mas nada para a alma, para a psirrê. Só para o soma, para o psirrê não. E anda aquele povo forte, malhado, bonito, mas um caco. Não aguenta a vida. Abre o olho 5 horas da manhã, querendo morrer de desgosto. Não suporta. Não usa os meios. Usou os meios para o físico, não usou os meios para a alma. E Deus está ordenando a Moisés. Moisés é assim, é assado. E Moisés, mesmo temeroso, mesmo clamando a Deus, implorando, ele vai obedecendo e vai seguindo, e as coisas vão acontecendo. Nós vamos ver no decorrer aqui do andamento do Êxodo, esse mesmo povo aqui que creu, que foi, começa a murmurar de novo, e cai, e Deus se ira, e Moisés intervém, e o povo adora um bezerro de ouro. E assim é a vida da igreja, irmãos, de fé em fé, de glória em glória, rumo a essa bendita promessa. Usem os meios que Deus nos dá. Obediência. Nós fomos salvos para essa obediência. Moisés estendeu a mão sobre o mar. Olha ele aí, ó. Moisés pôs e o mar retornou com a sua força sobre os egípcios. Tudo acontecendo ali pela obediência de Moisés. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, versículo 28, irmãos, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Vencendo as provas, as tentações, aqueles que querem nos derrubar, nos estragar para o inferno, para este mundo, usando dos meios, obedecendo ao Senhor. Não vendo circunstâncias, não vendo o que está acontecendo ao redor, mas olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Essa é a mensagem da abertura do Mar Vermelho. Creia, o mar está aberto, queridos. É só a gente ir. Aquilo que matou os ímpios, Deus usou para salvar o seu povo. E aquele povo vê essa grande salvação, teme a Deus, confia em Deus e confia em Moisés. Moisés, e nós sabemos quem é o nosso Moisés. O Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é o foco da nossa devoção. O culto aqui é prestado a Ele. Esse grande Senhor que derramou sangue. Se não houvesse tido um sangue derramado naquela cruz, esse mar não tinha aberto. Se não houvesse sangue derramado na cruz, aquele povo não tinha acreditado e ido. 3 milhões de pessoas. E o Espírito Santo zanzando no meio deles e convencendo cada um ali, vamos obedecer esse doido e entrar nesse mar. E assim a gente vai vendo Deus operando no nosso meio. Queridos, finalizando, só algumas aplicações. Você não tem um mar que tem que ser aberto. Pare de clamar por aquilo que já está certo. Estenda a vara e marche. Você creu, a sua salvação está consumada. Ela está garantida, é só marchar. Para de ficar desconfiando da sua salvação. Para de ficar colocando defeito no sacrifício do Deus que morreu numa cruz, porque isso é blasfemo. Será que esse negócio é verdade mesmo? Esse negócio de sangue de cruz e tal? Isso é blasfemo. O mar já se abriu, vai embora. Ore por aquilo que você não tem mais controle, mas isso aqui já foi. Deus já providenciou para nós. Mais uma vez, queridos, a propósito, para tudo o que te acontece. Para quê? Mostrar a glória de Deus. A gente vê lá o cego de nascença. E aí, Jesus, eu imagino os fariseus, né, aquela cara cínica, né? Quem pecou? Foi esse aí ou o pai deles? Nenhum nem outro. Ele nasceu assim para que o poder de Deus fosse manifesto na vida dele. Isso é mensagem para hoje?
você virar para um cadeirante, você virar para um cego, para um surdo. Se é desse jeito para Deus manifestar a glória do nome dele na sua vida. Você tem coragem de pregar isso? Porque essa é a mensagem. Milagre, irmãos. É assim a salvação do povo de Deus, desde lá de trás e até o último, antes da volta de Cristo. É um milagre, nós não podemos fazer nada. Nós não aceitamos a Cristo, nós não cremos nele por nossas forças. Nós precisamos ser chamados pelo doce e santo Espírito. E com o instrumento novo que ele mesmo nos dá, o coração de carne, nós somos regenerados para isso. Não há possibilidade disso falhar. E por último aqui, queridos, eu digo aqui àquele que ainda não creu, aquele que vem e tal, como diz um pastor velho, amigo, fala assim, são os aplaugistas de Jesus Cristo. Aplaugistas. Gostam de Jesus, do povo de Deus e tudo. Se você pudesse escolher, e você gosta do que acontece aqui, da mensagem, por que você não vem? Por que não vem? Porque somente os eleitos podem atravessar. Mas nenhum. Somente aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo podem marchar. Quem são, pastor, esses? Não sei. Eu sei que a maneira de revelá-los é pregando o Evangelho e chamando-os. E é isso que eu estou fazendo nessa noite. Venha, marche, atravesse o mar e caminhe com o povo de Deus. Seja batizado, estenda a mão à mesa do Senhor. Faça parte disso, da vida comum da igreja, do dia a dia, do choro, do riso. Porque só os eleitos podem fazer isso. Vocês estão vendo a gravidade do que eu estou falando aqui? O mar está aberto. Venha. Deus é glorificado na salvação e na condenação, queridos. Tudo por meio dele, por ele e para ele. Amém.